posibilidad de Olha, eu tocar este agradeço a tema possibilidade de tocar nesse tema de la espiritualidad colectiva con los instrumentos, porque da tenemos espiritualidade los coletiva puntos de com la os espiritualidad instrumentos, né? colectiva, Porque tem tenemos os los pontos da instrumentos espiritualidade de coletiva, que é la uma coisa, espiritualidad colectiva. e tem os Yo voy a instrumentos da hacer lo posible espiritualidade para hablar coletiva. bien Eu pausado vou fazer o por causa de los possível para traductores, falar si no bem después pausado nosotros por causa dos aterrorizamos tradutores. la vida de los Senão a traductores gente que tienen que aterroriza a acompañar toda la vida dos traducción nuestra. tradutores que tem que acompanhar Miren, toda a tradução nossa. yo participé Olha, algún tiempo é, atrás de un encuentro aquí en el eu norte, en Italia, participei algum tempo atrás de um encontro aqui no donde yo norte da estaba, Itália, hice parte onde eu estava lá del Círculo porque eu fiz Internacional parte de do Religiosos del Centro Movimiento de los Focolares por 6 Internacional de años, Religiosos do Movimento participé dos del Focolares, né? Consejo Por de 6 anos, Religiosos eu del Movimiento de los participei Focolares do Conselho y dos me dio la Religiosos gracia do Movimento dos incluso de Focolares, participar que me deu directamente a graça, de la asamblea de inclusive, de elección participar de los nuevos diretamente presidentes del da Focolar, Assembleia donde de Margaret fue Eleição electa, de y presidente do yo tuve Focolare, ese privilegio onde a de Margarete foi participar en eleita, una e asamblea eu y tive con el esse derecho de privilégio de votar, participar de uma assembleia e o direito de votar que eso fue la elección del numa, presidente del Focolar. ¿Y numa eso por eleição de qué? presidente do Yo recibí una Focolare. E invitación por cuando que estaba en isso? Brasil en Porque eu 2015 recebi um para convite, venir para aquí quando y de estava no aquí Brasil em participar de esas 2015, actividades para vir para centrales. cá e daqui Éramos 8 participar dessas religiosos de todo el atividades mundo centrais. que participábamos Éramos de 8 esta actividad religiosos central, de todo o mundo que participávamos dessa parte central aqui. entrando muy profundamente en la Então, realidad interna del entrando movimiento de los muito focolares, profundamente na realidade interna do me vinieron movimento varios dos cuestionamientos focolares, sobre algunas me cuestiones vieram nuestras. vários Una cosa que yo questionamentos quería sobre decir, algumas que en uno de coisas estos nossas. encuentros, Mas uma coisa que eu una queria de las dizer é que num responsables me desses dijo, encontros, en la Facenda, uma das ustedes dejan responsáveis me claro de disse: dónde mas viene la na espiritualidad de fazenda, ustedes. vocês deixam Y yo le dije, claro da sí, onde vem a todos saben que el espiritualidade de movimiento, vocês? Eu disse: todos sim, saben de todos Kiara, sabem do todos movimento, saben de los todos instrumentos. sabem de Y Chiara ella me Lubich, dice, todos gracias sabem porque dos hay otra obra instrumentos. Eu que disse: fue olha, fundada y agradeço se porque lleva tem para uma outra adelante. obra, La ela misma disse, espiritualidad, que foi pero fundada e nunca leva para habla frente del a mesma movimiento de los focolares. espiritualidade, mas nunca falam Y yo que entiendo é esa do otra movimento dos obra, focolares. también conozco a la fundadora, Eu entendo essa outra conozco su obra, porque presidente, conheço também a y fundadora yo sé e que conheço o ellos atual lo hacen, presidente, pero nosotros e tem um decidimos de porquê modo de fazer. diferente. Mas entre Nosotros nós sabemos de dónde decidimos de venimos. modo diferente. Nosotros sabemos Nós dónde sabemos da onde comenzamos. viemos. Nós Y sabemos nosotros onde recibimos una começamos. espiritualidad que E no nós fue iniciada por recebemos uma nosotros. espiritualidade que Y não nosotros tenemos foi alegría de iniciada por decir nós. esto. E a gente tem alegria de dizer isso. Nosotros Não somos é que a gente hijos diz, de una gran é uma espiritualidad, espiritualidade que não era. Não, de nós dos somos grandes filhos de uma espiritualidades, grande que espiritualidade, es de la duas espiritualidad grandes franciscana y la espiritualidades, espiritualidad que de la é unidad, a del espiritualidade carisma franciscana de la unidad e a de Chiara Lubich, espiritualidade da del movimiento unidade, de los do focolares. carisma da unidade de Chiara Todo el mundo Lubich, sabe movimento dos que es focolares. una caricatura, ¿verdad? Un Todo mundo dibujo. sabe o que é Aquellos uma dibujos que nosotros caricatura, hacemos y que né? se Aqueles exageran y a veces se desenhos que distorsionan fazemos un que poco el aspecto exageram, físico de una que persona, distorcem, que né, si fuera um en mi aspecto caso sería, físico harían de una uma oreja muy pessoa. grande, Se una fosse nariz no muy meu caso, grande, eles iam fazer uma orelha bem y maior, né? Um exagera nariz bem aquellos que son los maior. trazos de la Então, persona. se exagera naquilo que são os Yo traços da confieso que pessoa. hablando de los instrumentos, yo siempre Eu tengo confesso que, el falando recelo dos de que instrumentos, nosotros eu tenho generemos sempre una receio caricatura que a de la gente faça espiritualidad de la unidad. caricatura Y tenemos este riesgo da fuertísimo. espiritualidade da unidade. ¿Por, E temos esse ¿Por qué? Acá risco voy a entrar en el tema. fortíssimo. Quer ver? Una Eu pregunta. vou entrar no ¿Cuánto tema. tiempo tengo para Quer ver? hablar? Uma pergunta: quanto tempo eu tenho para falar? Ô, Oi, padre, só padre. pode. Pode falar, É, Lawrence. pode falar, eu acho que os 45 minutos. Tá bom, eu vou parar Él então va a às tratar 8h40, não, tomar aí é 30 minutos 3h40, né? a más para 3h40, que porque aí depois dá para. Tá bom, antes disso eu já É. vou parar. Até as puede, 16 horas puede aqui hablar no Brasil, tá casi tranquilo media você hora falar. más.
Tá, eu vou tentar falar y os después va a 40 abrir el minutinhos, micrófono. mais meia horinha Entonces, hablando de e esa depois abro. caricatura que se Olha, puede generar del então carisma, falando de nosotros caricatura tenemos a do Jesús en carisma da medio. unidade, Jesús quer en el ver? medio se Nós torna temos un Jesus no sinónimo de meio. todo lo que yo quiero Jesus no meio convencer virou al otro de sinônimo hacer de conmigo, tudo y yo aquilo que eu digo, quero yo convencer o tengo outro a Jesús en fazer medio. comigo. Então Jesús eu en digo, medio não, tem que ter vino a Jesus ser no meio. sinónimo de Jesus haz no meio virou esto sinônimo así de porque tú tienes que hacer unidad faz conmigo. desse jeito aqui porque você tem que Entonces fazer Jesús en medio unidade se tornó comigo. eso. Entonces Jesús en Então Jesus no abandonado se meio virou tornó isso. Jesus abandonado para aguanta nós callado y ve virou para sinônimo frente. de Eso es caricatura de la aguenta calado e espiritualidad, vai para porque frente. esto no Isso é es lo que nosotros caricatura da recibimos. Y espiritualidade, cuando hablamos de esto porque como não foi instrumentos de isso la que a gente espiritualidad, recebeu. Então, nosotros, quando escuchen falamos de bien, instrumentos da instrumentos no para espiritualidade, instrumentalizar, atenção, porque instrumentos nosotros não para podemos instrumentalizar a instrumentalizar, Jesús porque a para nuestros gente pode beneficios. instrumentalizar Y Jesús Jesus no puede para ser os nossos instrumentalizado. benefícios. E Jesus não Y lo pode que ser nosotros tenemos de instrumentalizado. instrumentos es para E facilitar o la que nós temos espiritualidad. de Un instrumentos instrumento é es para para facilitar a facilitarla. espiritualidade. Entonces, un O instrumento de instrumento la é para espiritualidad facilitar a colectiva, espiritualidade. por ejemplo, Então, un um pacto de amor instrumento da recíproco. espiritualidade coletiva, o Entonces, pacto en do este amor momento, yo estoy recíproco. dispuesto a amar a ti, Então, a que nesse estás momento, escuchando, eu estou a disposto a amar ti que estás você que está me dispuesto a amar a escutando. quien está hablando. Você está Nosotros disposto a establecemos amar entre quem está nosotros falando. un pacto de que queremos vivir Nós entre nosotros estabelecemos entre este amor nós um recíproco. pacto que Pero no queremos podemos viver entre nós generar un esse teatro amor recíproco. de lo que estamos Mas não haciendo. pode ser um Yo en este teatro ou um momento ritualzinho que a tengo que gente querer, faz. y Eu, tomé una nesse momento, decisión de que tenho que con querer, porque Wagner, eu con tomei a Luciano, decisão de com o Wagner, con com o Lucilda, Luciano, con com Lawrence, con a, André, com a con Luzilda, cada uno que está en com o esta Lawrence, pantalla, com con o cada André, com persona, con Marta, cada um que con está todos aqui, los que están aquí, com cada pessoa, com a Marta, com a yo Sueli, com cada um, debo com a tener Heloísa, este com cada deseo en um, el corazón eu devo ter de estoy esse dispuesto a desejo no amarte coração concretamente, de eu estou hasta llegar disposto al a te amar punto que yo voy a poder concretamente, decir, estoy dispuesto a dar até mi chegar ao vida por ti. ponto que eu vou Pero poder dizer, eu estou eso no es un disposto a dar teatro, minha vida por você. es Mas un não instrumento, pode ser um es esto teatro. aquí. En este momento yo Então, estoy num contigo instrumento y é yo esse daqui. hago este Nesse pacto momento, eu de estou com amor você recíproco e entre eu nosotros. faço Queremos esse pacto amarnos de amor concretamente, recíproco entre nós en e una queremos disposición nos amar concreta con el otro. concretamente, En las numa facendas, disposição cuando concreta um com o comenzamos, outro. en las comuniones, Nas yo ya tengo un fazendas, quando cliché de começa decir, uma comunhão, o pessoal tem já vamos a o rezar al clichê de Espíritu dizer: Santo, después então, quien vamos habla, lá, habla por amor, a gente quien reza o Espírito escucha por Santo, amor. depois quem Es un fala, fala cliché, por amor, pero en quem el escuta, fondo viene escuta una por verdad. amor. Virou clichê, mas no Quien fundo vem de uma habla verdade. debería hablar por amar, para Quem amar, fala y el que deveria falar escucha para amar, debería e quem escuchar por escuta amar, deveria por amor. escutar para amar, Tenemos ese porque pacto entre nós implícito. temos esse pacto Entonces de amor viene este recíproco. pacto, E daí y qué es vem lo que viene aquilo acá que a tornar fez com que a facenda como fazenda facenda, se la tornasse palabra. fazenda, que é a Nosotros palavra. tenemos la comunión de E na experiencias, palavra, aqui como instrumento, nós temos que a algunos hablan comunhão de das troca, de intercambio de experiências, experiencias. La que alguns comunión chamam de de troca de experiencias. experiências. Ustedes A saben que es una comunhão comunión de das experiencias. Ustedes experiências. saben. Você sabe o Ahora, que é uma comunhão de entre experiências? saber y hacer, Você ahí sabe. son dos cosas Agora, que entre a veces saber e son a muy gente diferentes. fazer, aí são duas Entre coisas saber que às y vezes são hacer muito hay diferentes. una diferencia grande. Entre saber e fazer, tem uma diferença grande. Para mí, un desafío que yo tengo Para mim, é um desabafo que eu alergia hoy, faço. por Eu tenho ejemplo, um de pouco ver de los alergia, de testimonios que a agonia veces hoje, pasan en nuestros de programas ver de os Facenda depoimentos, os o en los testemunhos que testimonios después de la passam no misa. nosso programa da Cuando Fazenda yo veo a las ou nos chicas, testemunhos ellas son depois un da poquito missa. más concretas. Quando eu La vejo parte as masculina meninas es são muito muy mais teórica. concretas. A Y parte me masculina angustia. é muito Yo ya dejé de teórica. mirar, la E verdad les me voy a decir. angustia, Muchas veces yo no la eu já veo parei de porque ver, para falar a verdade, yo a veces muitas que vezes porque trato de verla cada después vez si que no eu puedo en vou, vivo. eu não consigo ver ao Pero ¿qué vivo, pasa? eu vou Es, procurar depois para ver a gravação. Mas o que acontece no é, estoy eu condenando o não juzgando al tô, chico que habla, nesse pero momento, eu não estou sí condenando ou viene esto. julgando a menina ou o menino que fala, mas o que vem é isso daqui. É,
Disculpen que Só ha um salido algo en mi minutinho que pantalla. tem aqui Y uma bueno, coisa na minha viene tela esto. aqui, pronto. Lo que yo entendí de la, Que vem de isso la daqui. palabra É fue, uma eso explicação. no fue una O que experiencia eu de la entendi palabra. da El decir yo palavra entendí tal foi, cosa. isso não é Lo que yo experiência da palavra. comprendí fue tal cosa. Eso no es una O que experiencia. eu compreendi da Porque lo que palavra yo puedo foi, decir de isso la não é palabra es experiência tal da cosa. palavra. No, eso no O es. que eu posso Es lo dizer que da yo palavra é, hice. não é a experiência da Yo palavra. hice. Experiência da palavra é aquilo que eu fiz. Aquilo que eu Un hombre fiz. que es É o motorista, es rapaz que conductor é de motorista un de ómnibus, ônibus lá no hizo centro su de São recuperación en Paulo, Hércules, 2008, que dirige passou pela ese recuperação em ómnibus por todo San 2008, Pablo dirige y me aquele manda ônibus mensajes triplo lá em diciendo, São Paulo hoy cuando e estaba que me dirigiendo, manda vi una mensagem señora dizendo: con deficiencia, hoje, enquanto eu estava dirigindo, yo vi estaba uma senhora atrasado, com pero yo pensé, deficiência, ¿cómo voy a vivir la então palabra eu hoy? estava Voy a amar atrasado, al mas eu prójimo como a pensei, mí como é que eu mismo. vivo a palavra Paré el agora? ómnibus, Eu amo o bajé, próximo ayudé como a a la mim señora a mesmo. subir, Parar o ônibus, ayudé a ajudar essa bajar a senhora a ellos luego. subir, e Hice todo quando ese era hora de descer, proceso, ir todo lá el e mundo ajudar ela a esperando, descer, e fazer todo o y era processo, como yo todo podía mundo vivir la esperando, palabra. mas ele disse, era como eu podia viver Es, a palavra. es como cuando yo le miro a las personas, cómo yo É como les eu hablo, cumprimento cómo as yo pessoas sonrío. quando passam por mim, como Es eu el rosario que tento yo sorrir rezo en para el eles día mesmo se para eu não aquellas estou bem. personas que están É o dolientes. terço que eu rezo durante o dia Eso por es de aquelas pessoas que 2008. estão doentes. Y él me É de cuenta las experiencias 2008. que vive E durante me el día. conta as Entonces, experiências que ele ¿cuáles son vive nuestras durante o dia. experiencias de la palabra? Então, quais ¿Qué es lo são que yo as estoy nossas viviendo de la experiências experiencia da de la palavra? palabra? Y no es O que é necesariamente que eu estou que yo vivendo voy da a tomar la experiência da palabra del palavra? día y E yo não voy é a poder poner y voy necessariamente a poner que eu vou en pegar a práctica palavra todo do el día. dia e vou Muchas conseguir colocar veces em yo no prática a tengo palavra do dia. oportunidad de vivir tal vez el Muitas vezes perdón eu que vou me ter a pedía la palabra oportunidade ese de día viver y o lo puedo hacer perdão en naquele otro. dia, mas a palavra daquele dia O não yo é voy o a vivir perdão. el servir Outras algo vezes que eu vou en ese viver o día no es lo que servir, me pedía, mas a pero palavra no daquele dia importa não é servir. eso, sino Mas o que lo que yo importa coloque é en el qual foi o sentido, en el sentido que eu momento coloquei na hora presente que de se fazer. presenta una situación. Não é que eu faço no Porque automático. No nosotros muchos automático ya a gente somos faz educados porque a y gente eso no foi es educado. automático. Só que viver a palavra Yo ya não me é o habitué a hacer automático. O cosas automático buenas, é pero bom cuando também porque consigo dar eu un me habituei a sentido a fazer coisas aquello que estoy boas. haciendo, Mas ahí quando eu cambia. consigo dar um Hoy, sentido por àquilo que eu ejemplo, estou fui a fazendo, celebrar en un pronto, lugar antes aí de venir muda. para acá y una Hoje señora eu me fui decía en celebrar medio de la antes de vir montaña, para cá, numa cidadezinha de allí hay montanha, 500 onde personas en só la ciudad moram vecina. 500 pessoas, nessa cidadezinha. Ustedes ya saben Ela foi que acá hay esvaziando, muchos lugares que esvaziando, como están está acontecendo despoblándose. aqui na Itália, no sul, em muitos lugares. A uma das Acá paróquias había onde una eu parroquia, ajudo, por quando eu ejemplo, cuando yo cheguei llegué aqui, de 2000 era uma personas y hoy hay paróquia de 1200, 2.800 que es donde pessoas. estoy yo en esta Hoje tem ciudad. 1.200 Y en esta pessoas que moram lá vecina ciudad, nessa cidade. yo estuve ayudando a Então un eu fui padre de para a Bolivia. cidadezinha lá, Él tuvo que ir a substituí um Roma a padre hacer que é una um padre da presentación Bolívia, e ele con su- foi para y yo Roma para fazer sustituí votação allí en esos para días. presidente do país dele, Y hoy, un e eu estou voluntario que me fue a substituindo ele llevar, nesses dias. nosotros llegamos muy sobre la E hora. hoje o Ya voluntário que foi estaba me levar, sonando a gente todo en la chegou já em iglesia. cima da hora. Y vino una señora Já estava corriendo en tocando medio o de la sino da calle igreja. diciéndome que quería hablar. E veio uma Y la senhora primera correndo cosa no que meio da vino, rua que queria falar. estoy atrasado, yo Então a no puedo primeira hablar ahora. coisa que vem é, eu estou atrasado, Pero ahí eu me não vino. posso falar agora. ¿Qué es lo más importante ahora? Mas aí me veio, mas o que é mais importante ¿Atender a esta agora? señora que está Começar a missa na desesperada hora ou o ver atender a essa Jesús mulher y que ver a parece que Jesús en está ella? desesperada? Então agora é Jesus Pedí, nela. bajé, De parar escuché, com ela lá no canto, lá traté do de lado de fora, e tranquilizarla, ouvir o que ela tinha después para recé con dizer, ella, tentar tranquilizar, e decía ella. depois orar com ela, de dar a Y bênção, luego de la dizer, posso mujer fazer como estaba confissão, dou súper absolvição contenta. também. Y yo E a pensé, mulher depois estava contente. ahora está todo E atrasado. eu pensei, agora eu entro Pero, para a y a missa su vez las atrasado campanas no todo. dejaban de Mas aí deu tocar. um problema no sino, que os sinos não Mientras paravam de tocaba las tocar. campanas, yo E me até logré resolver o vestir, problema do sino, deu prepararme. tempo de eu me vestir, Y de eu poder hasta en el entrar com atraso Dios tranquilidade. pensó. Eu pensei, até o En ese atraso Deus sistema de las pensou, campanas que son porque deu problema no automáticas no sistema do dejaban de sino, sonar. que é automático, Y era e ele não impresionante el ruido y parava no de iba a poder dar tocar la e não misa dava en para en começar a ese missa com contexto. a Entonces barulheira que son estava. experiencias simples Então, são o experiências experiencias que yo hago aquí simples. en casa con Ou otros. aqui em Por casa, ejemplo, por exemplo, nosotros experiência que a gente faz com lavamos o la outro. ropa de uno del Aquela otro, de la pegar a roupa do extendemos, outro, levar para preparamos alguna estender, cosa ou que el otro depois de busca, ir lá recolher, servir al de otro. preparar alguma coisa Entonces que o outro cada gosta, día son experiencias de concretas que servir nos ao ayudan. outro. Então, Y cada yo dia veo são que muchas experiências veces concretas que estamos ajudam a muy gente. teorizados.
que eu Y la vejo é que a fazenda gente no às vezes está nació buscando con muita la teoría. teoria. A teoría es E a necesaria, fazenda ela pero não ella nació nasceu tanto com a con teoria. A Frei teoria é colocando en necessária, práctica la palabra. mas ela nasceu com o Ella Frei nació con colocando em Frei prática a colocando palavra. en práctica la Ela vida de la nasceu palabra. com o Frei colocando em prática a vida da palavra. Hay una Eu interferencia. acho que tem um microfone que está. Oi, padre, eu acho que não, tá normal. Qualquer coisa eu dou uma Falando olhada do de novo. computador aqui. Creo que es de ellos. Pode ser. Mas o senhor, nós escutamos o senhor perfeitamente aqui. Mas tá um chiado mesmo, viu? Oi, padre, tenta de novo, vamos ver agora. Es allí. Deu uma parada, agora parou. Aí parou. Agora parou. Entonces, la vida de la palabra es lo que nos movió desde el Então, inicio. a vida da Yo palavra recuerdo foi aquilo que tranquilamente nos moveu cuando, desde o início. cuando comencé a E eu vivir la me lembro palabra en mi historia, tranquilamente y quando fue cuando me comecei a encontré viver a un grupo que palavra na vivía la minha palabra. história, Y la primera foi porque eu experiencia, encontrei muchos de ustedes grupo que conocen, vivia a palavra. fue aquella E de a primeira volver cuando experiência, estaba en muitos de casa, en un vocês convento. conhecem, foi aquela de Tenía voltar quando eu estava em un casa, no colega que convento. no tenía Tinha relacionamiento, me colega llevaba meu mal, que eu me dava y de muito mal com ele, não repente tinha bom saber que su relacionamento. padre estaba en el E hospital. de repente ver Fui al que, cuarto de él saber que en o la pai dele noche, estava no lo hospital golpeé la e na puerta, porta do quarto él dele de me noite, miró al entrar bater dentro del lá, cuarto eu entrei, ele olhou para minha y cara, con una assustado, porque eu persona nunca entrava lá, que yo e no com me uma llevaba bien, pessoa yo que ingresé não y le me dije, dava ¿cómo bem está a vida inteira olhar tu para ele e padre? dizer, como é que está o teu Y pai? ver su cara, Só para cómo él viver a estaba palavra. llorando delante E de ver mí, aquele cara diante de mim começar a chorar, um rapaz de colônia es de alemão do sul ese do chico que Brasil, yo nunca había visto que nunca llorar o tinha visto chorar na minha sensibilizarse, vida, e de él repente cambió ele no rotundamente y final mi mirada hacia agradecer, e él no dia cambió seguinte también tinha mudado totalmente. o meu olhar sobre Y de ele. un día para el otro 6 todo anos de esto cambió convivência, por causa de una sempre experiencia de la negativo, palabra. de um dia para Me outro mudou recuerdo por causa de uma experiência da cuando palavra. llegué en la fazenda, Me lembro tranquilamente las quando cheguei pequeñas experiencias que yo vivía na con cada fazenda, uno, de as cocinar para pequenas uno, de experiências que quedarme con el vivia otro com cada llorando, al de lado de la cozinhar para cama, sin um, de saber ir qué lá ficar hacer, com outro que estava chorando do de lado repartir da las cama, sem cosas, saber o que fazer, de dejar mi tiempo para de estar repartir as juntos. coisas, de abrir mão do meu tempo Y para estar nosotros junto, para amábamos en amar esas pequeñas completamente. cosas y la comunión de E a experiencia gente iba en esa amava nessas armonía. pequenas coisas. E Lo a que comunhão de fue que yo experiências ia hice en aquel nessa momento, linha. que O realmente que fue foi diferente. que eu No es fiz una naquele teoría. momento Vivir la que realmente palabra foi no diferente. es una Não é teoría. uma teoria. Viver a palavra não é uma Yo teoria. aquí me encuentro con muchos padres en la Eu diócesis aqui y tenho hay un padre encontro en com muitos particular padres. que E na cada vez que yo iba a diocese intentar tem um padre em tratar de particular compartir con él que se cada iba. vez que eu ia tentar Intentaba cumprimentar hablar y ele, él ele se virava iba. as costas e saía. Yo Eu trataba tentava de falar com ele e hablarlo ele y saía. él siempre estaba como muy Eu cerrado. cumprimentava, Y ele estava cada sempre de vez cara yo ya fechada. intentaba desistir, ¿no? Pero Então, llegó un e punto eu que cada vez pensé, tinha vontade de no es desistir, de posible, não fazer. Mas chegou o ponto yo que eu voy a pensei, continuar. não é Y possível. continué. Hasta que Eu llegó un vou día continuar. que cuando yo E llegué pensé, continuei. Até que chegou um yo no dia sé si que quando tengo eu ánimos cheguei, hoy eu de pensei, intentar hablar con eu él. não sei Y se él eu tenho vino, me ânimo de hoje falar com abrazó, ele. me Ele preguntó veio na cómo minha estaba. direção, me Y en abraçou, cada me cumprimentou, encuentro él veio venía y me perguntar como é hablaba, que eu estava. cómo, E cada cómo encontro que eu estaba y chego, ele demás. vem falar Y fue e diferente, conta como é que ele fue tá e diferente. fala as coisas. En ese Foi tiempo yo tenía diferente. un director aquí Foi de un diferente. sector que también es un Nesse padre. tempo, tem um diretor aqui de um setor, que também é um padre, que Y, ele comigo sempre me tratou de él modo, me mas trataba de as una forma pessoas muy disseram, Padre particular Márcio, y todos me ele decían, no, trata él assim trata todo así a mundo, tá? todos. Ele é desse jeito com todo mundo. E eu Yo precisava de um siempre pedía documento, e los eu sempre papeles, pedi à cualquier cosa secretária, que é a la muito bacana, secretaria. e o documento Y ela bueno, yo esta prepara, vez pedí un e ele só documento más assina. para ella. Aí eu pedi o documento Y para después ela, él que eu me llamó y me precisava. dijo, De repente, ela depois me ligou e disse, ô Padre Márcio, ele me la respondeu que secretaria se me você dijo, precisar de mira, qualquer el documento, padre você me tem que dijo que si pedir a quieres ele. algo tienes que venir y Você pedirle tem que a vir él, a aqui ti. e pedir Y a yo dije, ele. pero ¿para qué Eu eso? pensei, ¿Para qué mas para que algo así? isso? Yo ir hasta Para que allá uma coisa desse y tipo? pedir las cosas para él. Eu vou lá, Y ustedes, mas eu los que vou ustedes falar as coisas conocen, me para conocen, ele. saben que yo no tengo E quem me problema en conhece eso. sabe que eu não tenho dificuldade
de falar o Pero que eu ahora yo voy a penso. decirle lo que pienso. Se eu vou dizer para ele como eu Nosotros penso. salimos con los padrinos, Eu tinha hicimos saído com os meditación padrinhos, a gente feito a y yo meditação, decía, e pero yo depois, estoy junto hablando com os acá de padrinhos, amar eu al pensei, otro, de mas a ver gente a está falando Cristo. aqui de amar ¿Cómo o yo que outro, de conquistar hago para yo para Cristo. mirar a Jesús en este hombre que tengo que Como é ir que a eu ver? faço para conquistar esse homem para Luego Deus? fui a casa, recé y mandé otro mensaje. Em casa, Padre, depois rezei e mandei uma outra yo quiero mensagem. primero pedir Disse: disculpas porque en este Padre, tiempo yo estuve eu quero muy primeiro distante de pedir ti, desculpa, porque nesse nunca tempo eu estive muito te distante do estuve Senhor, pidiendo a ti, nunca nunca te envolvi invité o a ti Senhor com en nada algo. Yo le aqui, reconocí todo lo que nunca yo convidei no para tenía alguma hecho. coisa. Y Eu también reconheci para reconocí ele, las né, cosas que buenas que él realmente hacía. não tinha feito. Y yo dije, E também agradezco reconheci as coisas porque, boas que ele faz. Eu disse, porque olha, e hizo todo esto de agradeço porque o positivo, senhor esto aqui na otro, diocese faz y yo no isso de quiero ser positivo, motivo isso de para positivo, darte e eu más não trabajo. quero ser motivo para o senhor ter mais trabalho ou ter... Tem Ahora uma no recuerdo palavra em una italiano que diz palabra ágil, en que eu portugués agora eu não consigo traduzir em a traducirles, português, pero desconforto, le uma coisa dije assim. esto. Ele, Un minuto después me respondió. mandei para ele essa mensagem. Me respondeu um Usted minuto jamás me depois. molesta. Al contrario, yo Ele estoy aquí disse: para Você usted. jamais me Lo que usted provoca desconforto. procure Eu de estou mí, aqui yo aquí também por estoy. Y você. cuando O que você puede, precisar de precise mim, algo, eu vou usted me tentar te dice, yo le ajudar. preparo las Então, quando cosas. precisar, pode vir Y aqui que a cambió. gente vai preparar o documento, vai fazer as coisas. Pero también Mudou. fue fruto de una decisión, en una Mas meditación con los foi também padrinos fruto de uma y decisão, numa donde meditação nos aqui com os predispusimos padrinhos, a amarlo. interiormente dizer, não, nós Y vamos si amar alguien ele te como ele quer ser obliga amado. O Evangelho não a fala andar 1 que se kilómetro y tú alguém te andas obriga a 2 y andar medio, quilômetro, esa es la anda 2 com experiencia. ele. Então, o que Esa es la mexe com a experiencia vida da concreta, gente no são la experiências explicación, es concretas, la não a acción. explicação. El A sermón de la meditação misa é es para para dar dar um un impulso. impulso. Pero cuando yo veo, O sermão da missa é para dar um mi experiencia de impulso. la palabra es que Mas quando eu dar de vejo que a gracia lo pessoa que fala, minha recibimos de experiência gracia, da lo que yo palavra é que viví en la fazenda. dá Está de bien, graça porque recebeu de perfecto. graça, então eu estou aqui na fazenda ainda. Pero yo Tá bom, me eu quedo preguntando, respeito ¿dónde está la que ela experiencia de la falou palabra isso. en ella? Mas eu fico me Si tú perguntando vas onde é que a está a preguntar a experiência los da palavra antiguos de dela. nosotros, fueron lo que cambió Você a vai todo perguntar y que aos fue antigos nossos, generador o de que todo esto, fueron mexeu las experiencias foram concretas. experiências concretas. Fue el día que Foi uno aquele dia quería que eu lavar fui la lavar ropa aquela del roupa otro, suja do outro. el otro, Foi o dia que eu não queria trabalhar além do horário, mas para y yo ajudar en a aquello menina ou o que menino que estava traté de ayudar a comigo, un eu chico que fiquei estaba além do ya fuera de horário. horario. A Foi todo aquele lo que ustedes yo les perdão que eu podría dei para aquela contar mil pessoa. cosas de Gente, olha, eu posso experiencias de dizer para santidad he vocês, visto y o que eu escuchado vi de en experiência todos de estos años. santidade Es una cosa feita por não increíble. santos Hay chicos na de la fazenda forma era uma que coisa incrível. Tinha menino que eran do jeito que capaces era, menina do de jeito que vivir era, cosas y gestos de que era santidad capaz de ter gesto de más allá santidade de toda la miseria o no de meio de toda a temperamentos miséria o de que problemas, carrega pero de temperamento, ellos de tienen actos de reações, de santidad. problemas, mas Un chico atos que de mismo que santidade. es- Garoto siendo que, agredido mesmo estando y al certo, delante de o todos outro agrediu ele na pidió el fazenda perdón e ante el ele, chico que le diante de estaba todo mundo, agrediendo. pediu perdão para o rapaz que Y o yo no agrediu. sé si conseguiría hacer eso. Então eu pensei, eu Otro não gesto que conseguiria yo fazer vi que isso. encontré en coordinador diciendo Ou outros 19 gestos años, que eu via, um dia encontrei um en el cuarto de coordenador de 19 coordinadores, anos, à noite fui él falar lá estaba no durmiendo quarto dos coordenadores, en el suelo. na hora que Y eu él, entrei yo le estava pregunté, deitado no pero ¿por chão, qué tú dormindo estás no durmiendo chão. aquí? Y él me E eu dijo, perguntei para ele, porque ô hoy filho, por que que você está deitado no chão? Hoy los chicos no Ele están disse, é bien, porque los chicos de hoje la eu casa. procurei, os Y yo meninos da estoy casa não estão bem. ofreciendo algo para ofrecer E eu a procurei Dios algo por para ellos. oferecer a Deus Y yo por dije, eles bueno, hoje e eu não voy a achei. ofrecer esta dificultad de Então eu dormir pensei, en el eu vou hoje suelo por dormir no los chicos chão, que no están bien en oferecer la essa casa. dificuldade Y esos son pelos gestos meninos de que não estão bem na santidad. casa. Isso para mim era gesto de No digo que el santidade. chico es un santo, pero tiene signos de santidad. Não estou dizendo que o Y menino esas era um santo, vivencias de la mas palabra era son um signos de gesto de santidad. santidade. Viver a Más allá palavra que é estemos gesto de hundidos en santidade nuestra miseria. no meio Y da después nossa también miséria. comunión de almas. Depois, comunhão Una de alma, cosa, gente, comunhão de hoy estaba alma. surgiendo una lectura. Uma coisa, está surgindo hoje uma linha de Hoy turma que está alguien me falando dijo que assim, la comunión Padre Márcio, mas a de comunhão almas de alma está ela está errada, errada, porque porque o dice lo que no Evangelho sepa tu fala mano que izquierda lo que não hizo tu mano saiba a derecha. tua mão Y yo direita dije, pero aquilo si que cuando faz a tú vas esquerda. a escuchar el Assim, Evangelio vas a gente, quando descubrir você vai tanta ler o cosa, Evangelho tanta mesmo, você cosa. vai descobrindo tanta El coisa, mismo Evangelio que dice eso tanta coisa. y que Jesús O habla a mesmo los Evangelho fariseos que que querían fala isso, aparecer. e Jesus fala Cuando, para os fariseus que queriam aparecer. cuando tú Quando hagas algo, você der uma no te quedes esmola, não haciendo fique propaganda de las fazendo cosas que hagas, propaganda diante de você, porque aquí ya tú porque recibiste tu senão, recompensa.
Quando você Pero foi si el mismo elogiado, você Jesús, já en recebeu el tua capítulo recompensa. 5 de Mateo, Mas esse mesmo en el Jesus, capítulo no capítulo 5, 5 de Mateus, versículo 14, lá no él capítulo dice 5 así, de Mateus, lá depois do que versículo brille 14, tu luz ele vai falar assim: delante. que Nadie enciende una brilhe a lámpara para tua estar luz escondida. Nadie diante. enciende Ninguém una acende uma lámpara para lâmpada para deixar colocarla y escondida. esconderla. Começa assim. Quien Ninguém enciende una acende uma luz, lâmpada para coloca para que deixar todos escondida. vean. Quem acende uma Ahí luz, Jesús continúa, coloca para que que todos vejam. brille tu luz Aí Jesus delante de los continua, ele diz: hombres, que para brilhe que a vean vossa las luz buenas diante dos obras, homens, vean la para que diferencia, vejam as y vossas boas glorifiquen obras. al Padre Agora que a está en el diferença. cielo. Olha a diferença. No E para glorifiquem o glorificarte, Pai que está no nos para céus. glorificarme, para Não para glorificar al glorificar Padre. você, Que não para todos glorificar a mim. vean Que tus glorifiquem o buenas Pai. obras Que y todos glorifiquen al vejam Padre. as tuas boas No obras. haz esto E con el glorifiquem o instinto de Pai. hacerlo de Não elogio, con la façais búsqueda del com o elogio a intuito de ti, elogio. Não para que te toque a elogien. trombeta diante de você Que todos para vean que te las buenas elogiem. obras y glorifiquen al Padre Que que está todos en el vejam cielo. as tuas La boas comunión de obras e experiencias glorifiquem o Pai es que para está nos gloria de céus. Dios, A no comunhão para de mí o tu gloria. experiências é para a glória de Eso Deus, es não é para a el minha e para a evangelio tua mismo glória. de Jesús. Isso daqui é do Evangelho de Y si alguien Jesus. dice, la comunión está errada, Então, se alguém no, diz para tú você con hoje, mucha não, a caridad, comunhão tú está tienes que errada, entender el porque evangelio, então le você, com contesta. muita Tú caridade, diz: tienes que olha, precisa entenderlo, entender o porque está en Evangelho. el evangelio también. La Precisa ler o experiencia del Evangelho, porque evangelio está lá no Evangelho. es lo que tú estás haciendo. É a experiência do Evangelho, isso daqui que a gente está fazendo. Depois, o Ahora, el mal mal, se comunica ele siempre se con una comunica, fuerza o enorme. ¿Y mal se por qué nosotros comunica nos com uma força comunicamos el enorme. bien? E por Parece que que es não una vamos comunicar o tentación del bem? mal nosotros no difundir el bien. Parece que é uma tentação do mal para a No gente não callen difundir o y bem. no caigan en esta Não tentación. caia El nessa bien tentação. tiene que ser comunicado, Não caia porque nessa el bien tentação. comunicado puede O bem transformar la tem que vida ser y el corazón de comunicado, mucha gente. porque o bem Y comunicado esto fue pode transformar a lo que vida e o coração de generó muita gente. tanto en nosotros, E en foi nuestra isso que gente. mexeu com a Y nossa que la turma Facenda hoy desde fuese o Facenda de início la e fez Esperanza. com que a Ahora Fazenda pasando sí a fosse comunión de Fazenda da almas. Es Esperança. aquello que Dios está Comunhão haciendo de dentro de almas nuestra é alma. aquilo que ¿Cuál Deus es está el fazendo trabajo que dentro Dios da está nossa realizando alma. en mí? O que Qual é yo o siento que trabalho que está Deus está faltando realizando em aún mim? dentro de mí Ou para o que ser eu trabajado. sinto que está faltando ainda Yo dentro de puedo mim relatar, para ser escuchen, trabalhado? estos días fui para una Eu posso adoración y en relatar, aquella gente, olha, adoración tocó el esses fondo de dias mi fui para alma. uma Eso es comunión adoração de e alma. aquela adoração tocou o Estoy fundo da minha leyendo un alma, libro de comunhão de alma. espiritualidad que me está ayudando mucho a Estou entender lendo um que livro de espiritualidade que es está me comunión de alma. ajudando Yo muito a estuve en entender diálogo en que estos días con mi comunhão de marido, alma. con mi esposa, Eu tive um con mi diálogo hijo en esses la dias com iglesia meu y en ese marido, com a minha diálogo me ayudó a esposa, trabajar com o meu dentro filho esto. na Eso es igreja. comunión de Esse alma. diálogo me ajudou a Estoy trabalhar pasando dentro por un isso, dolor que está comunhão de haciéndome alma. Estou dar pasos passando en por este uma dor sentido, que está o me un dolor que me fazendo está dar cerrando y preciso de passos nesse ayuda. sentido, Eso es ou comunión de uma alma. dor que está me fechando e Experimenté eu una preciso de alegría en ajuda, estos comunhão días de y esa alma. alegría me ayudó a Experimentei uma entender que yo alegria puedo esses ayudar. dias e Eso es essa comunión de alegria alma. me ajudou a entender que eu posso ajudar, En comunhão estos de días yo alma. estoy con rabia de con tal y tal persona que Nesses dias eso eu no es tô com comunión de alma. raiva de fulana de tal, porque fulana de tal é fofoqueira, fulano de tal. Não é comunhão de Yo alma. quería hacer un relato de que yo entro a Queria las fazer o 8 de la relato de mañana, entro al que eu trabajo estou y salgo a las entrando para 8 o de la trabalho às noche, es 8 un da trabajo muy manhã, estou saindo intenso. às 8 da noite e o trabalho é muito Yo intenso, salgo a la hora del almuerzo, mas eu yo voy a continuo, comer faço hora de allá, yo almoço e na hora de vuelvo, almoço el fin eu de vou comer não semana sei hago aonde visita a lá mi e familia. depois eu volto, Eso es final un de semana relatorio. eu vou visitar a minha família, aí é relatório. Y estoy Eu trabajando estou de las 8 de la trabalhando das 8 da mañana a manhã las até as 8 8 da de la noite noche e isso está y me ese fazendo cansancio me genera que ya um no estoy cansaço imenso, que eu não rezando, no consigo estoy mais depois de ir participando para en a las oração, cosas. não estou conseguindo Eso participar sí es das una comunión de coisas alma. e estou sentindo uma pobreza da minha alma, comunhão de Yo alma, no entiendo las personas que comunhão de vienen al alma. GEP para Eu não entendo compartir essas pessoas que rabias vêm para o hacia otro, GEV para ficar personas que no reparando os toman outros, porque decisiones, no isso me dan dá raiva, pasos. Eso pessoas no que não son tomam a comuniones de alma. decisão, que não dão passos, não é comunhão de Eso es alma, hablar mal de los otros. é só um desabafo teu em relação aos No es para outros. lavar ropa sucia, entre comillas. No es Comunhão de para alma não atacar é para lavar a roupa nadie. suja, não é para atacar ninguém, Es lo que Dios está não é haciendo para atacar dentro de ninguém, mí, é o que o lo que Deus yo está siento que fazendo está dentro de mim. aconteciendo.
ou o que eu o sinto lo que que yo ainda não estoy está viviendo acontecendo, delante de los ou o otros. momento que eu Comunión estou de alma. vivendo diante de Deus e dos outros. En una Comunhão de facenda yo alma. escuché hablar sobre Numa estos fazenda, eu instrumentos fui y un chico falar me dijo, sobre esses elementos e um dos rapazes, pero um ¿por qué ex, no se disse puede para si la mim: facenda E por siempre que que dijo não así? pode? A fazenda sempre fez assim. La facenda E siempre dijo eu disse, así, no filho, sé olha, cuál es la eu nunca, facenda. a fazenda sempre fez assim, eu não sei qual foi a fazenda, porque eu sou Nosotros fazenda. recibimos una espiritualidad Depois, que viene del nós movimiento de los recebemos focolares, uma pero espiritualidade una que espiritualidad veio do aprobada movimento por dos la iglesia. focolares, uma espiritualidade Frei Hans aprovada jamás pela igreja. cambió esa O espiritualidad. Frei Hans nunca Nelson mudou essa tampoco. Luz y espiritualidade. Irací O Nelson siempre nunca ousou transmitieron mudar esa essa espiritualidad espiritualidade. A como Lúcia e recibieron del Iraci focolar. sempre transmitiram essa Porque ninguno de espiritualidade ellos, de como nuestros receberam do fundadores, Focolare, se vio con el porque derecho nenhum de deles, os cambiar fundadores, se viu no direito de una mudar uma inspiración que se le dio espiritualidade a dada una por Deus fundadora. a uma Y fundadora nosotros no e tenemos aprovada ese pela derecho. Si igreja. ustedes lo tienen, no Eu lo também sé, não me pero vejo yo no no lo direito de tengo. mudar. Yo no Se lo voy a você tem hacer. esse direito, mude. Yo voy a transmitir Eu não del tenho modo e não como vou yo fazer. recibí de E eu esa vou vida desde que entré transmitir aquí. do modo Desde lo que estaba como en el eu focolar, recebi porque yo nessa estuve en el vida que eu focolar entrei antes de aqui. entrar en la E eu facenda. estava no Entonces yo viví Focolare esa antes de entrar para a experiencia fazenda. de tomar Eu los recebi a instrumentos desde el espiritualidade do focolar. Focolare e Entonces por alguien isso que eu diría, vim para a fazenda. ah, bueno, pero la facenda hace diferente. Então, Bueno, alguém en la facenda dizer, ahí, en não, esa mas a facenda están fazenda faz haciendo algo diferente. diferente. Não, então a Ta. fazenda está fazendo outra coisa e não é a fazenda. Y algunos comienzan por alguna Alguns necesidad de hacer começam diferente, pero por uma necesita volver a la necessidade, raíz. a fazer No que las diferente, cosas tienen que ser mas siempre de precisa la voltar misma para a raiz. forma toda la Não que vida. as coisas No, têm que las ser cosas igual a vida evolucionan, inteira. pero As coisas necesitan, evoluem, para com ser certeza, cambiadas, no un mas cambio desde una precisa ser cabeza, sino desde discernimento el de uma discernimiento comunidade de e não de una uma cabeça. comunidad para Eu cambiar não algo. posso, Padre Pero con Márcio, la pela minha comunidad podemos cabeça, discernir mudar uma entre coisa, nosotros ese mas com aspecto. a comunidade Nosotros podemos vimos que discernir. podemos Entre vivir nós, de esse esta dimensión. aspecto, a gente viu que a Otra gente consegue cosa que también viver ayuda nessa mucho y dimensão. que el que puede Uma ayudar de outra más coisa que ajuda es tener una muito e que figura no GEV que pode sea un ajudar demais un é ter acompañante, uma una figura persona que seja madura, um acompanhador do discreta, grupo, uma pessoa para el madura, acompañamiento que establezca discreta, un diario o para o coloquios. acompanhamento que En estabeleça Brasil a veces os le llaman de diálogos diálogos, ou porque colóquios. coloquios No es Brasil, a una gente chama de expresión diálogos, italiana, porque o colóquio é uma expressão mais es una italiana, expresión más antigua de la de é, coloquios, é uma sino expressão também mais diálogos, antiga, né? diálogos, Colóquios, conversaciones, e para nós, os donde uno diálogos. Os intenta diálogos, entender as de conversas, algo de una forma onde más um tenta personal. entender como é que está o Esos son outro los de modo coloquios. pessoal. Otro elemento que tenemos es la Os hora de la colóquios. verdad, que en el GEP que son, O yo creo outro que, elemento que temos é a yo no hora da sé si es verdade, que no forma hay GEV eu forma de não sei hacerlo se realmente, yo creo que no, costumam fazer em algum momento a hora da pero creo, verdade. porque eso ya es algo mucho más Eu delicado, digo no, para no vocês cualquier que a hora da grupo puede verdade é uma hacerlo, coisa no. muito delicada, Para viu? hacer una hora de la E não é verdad, qualquer grupo que pode tienen que fazer, não. recordar Por algo. quê? Yo Para fazer a no hora da tengo verdade, la eu tenho que verdad lembrar sobre uma coisa. Lawrence. Yo no tengo Eu esa não verdad. tenho a Solo verdade sobre o Lawrence. Jesús, Dios, tiene la verdad sobre Eu não él. tenho. Só Yo no Jesus, tengo só la Deus verdad tem a verdade sobre ele. sobre María. Eu não tenho No a tengo. verdade sobre o Léo ou sobre a Maria. Solo Dios tiene la verdad sobre ustedes. Não tenho. Lo que yo Só tengo Deus tem son a las verdade sobre você. impresiones. O que eu Las tenho são impresiones de as que yo impressões. observo. Eu tenho a impressão Yo que pienso eu que observo isso. ahora, Eu si penso tienen que. Jesús fuerte entre ustedes, ese Jesús Agora, se tem revela Jesus la forte no verdad. meio entre nós, Ese esse Jesús Jesus revela la verdad. revela ao coração do outro a Porque una hora de la verdade. verdad, É esse Jesus que yo revela a preciso verdade. estar con Então, para ter Claudio, uma hora da verdade, eu preciso estar com con o Lawrence, Cláudio, con Luciano, com o Cláudio, con Wagner, com o Lawrence, con cada uno. com o ¿Y qué voy a Luciano, hacer com en o este Wagner, momento? com cada um Yo com que eu vou preciso estar fazer en una esse comunión momento, y eu querer tan bien preciso al estar otro numa comunhão tão que forte al momento e querer de tão hablar, bem ao yo voy a outro hablar porque te que na amo como hora que hermano eu vou falar porque eu y te voy a amo como hacer meu por irmão. amor a ti, Eu te no amo como minha porque yo irmã. estoy con rabia, E vou fazer no por porque amor yo a você. quiero Não porque eu estou com quiero raiva, exponer algo não delante de porque eu todo el quero mundo, agora te expor diante de todo no porque mundo, yo preciso aliviar mi não corazón, los porque sentimientos eu preciso negativos que yo tengo aliviar contra o ti. meu Eso coração, voy a os hacerlo tal vez en lo sentimentos personal, negativos que eu tenho en lo contra você. particular. Isso aqui vai fazer no Hora pessoal, de la verdad vai fazer em representa particular. lo que el otro precisa crecer, Hora da verdade, que lo que apresenta tiene o de que o bueno el outro otro, precisa lo que me crescer ayuda como e o persona que y tem que de veo que bom es no un outro, don. na outra, Esa que me hora de la ajuda verdad como pessoa e eu precisa vejo que é um dom, antes ser movida essa hora da por un verdade amor precisa recíproco muy antes, grande.
ser movida por um amor entre personas que recíproco muito estén grande, teniendo entre experiencias pessoas de la que palabra concretas. estejam Personas tendo que ya estén experiências da abiertas palavra a concreta, escuchar y hablar con amor, pessoas que estejam entrenado para abertas el otro. para ouvir e para falar Yo num ya hice amor experiencias entranhado pelo muy outro. bonitas de la hora de la E verdad. olha, gente, eu já fiz También hice experiências muito experiencias lindas de hora da desastrosas. verdade. E Por também eso, fiz experiência aún así en la desastrosa. facenda, yo pido mucha Por isso cautela mesmo, na en la hora de la fazenda, verdad para no eu hacer peço de ella sempre una muita caricatura. cautela com a hora da verdade para não fazer Y dela uma confieso caricatura. que dentro del movimiento de los focolares, E prácticamente todas confesso las que dentro do veces movimento que dos yo hice la hora de la focolares, verdad, al final, praticamente todas as vezes que que eu yo fiz a hora da salía con una verdade, alegría no final impresionante. eu saía numa alegria impressionante. También con los Ou padres, entre os cuando padres da teníamos fazenda momentos também da también dentro de la esperança, familia, quando fizemos teníamos juntos, momentos eu saía numa impresionantes. alegria Pero si en el grupo hay impressionante. personas que no tienen Mas quando no la grupo tem madurez alguém que não tem y a que tiene esa maturidade presencia a veces del e hombre começa viejo y a empieza a entrar ofender no al homem otro, velho eso ou no se tentar va a poder hacer prejudicar una o hora de la outro verdad, ou porque ofender la o verdad outro, es Jesús, aí não é mais hora da es verdade, Dios. porque a Y si verdade é tienen Jesus, Jesús entre ustedes, a verdade é Él se Deus. torna verdad E se tem y no lo que Jesus yo entre digo. nós, ele se torna a verdade No e sé não si da aquilo que para eu digo. entender esto, Não sei que se aquello que dá para estoy entender colocando. essa Si voy a linguagem colocar que eu esto, estou colocando aqui. si yo voy a Então, hacer esto se eu vou fazer a con hora da Andrés, verdade com o Felipe, con se eu vou Lourdes, fazer a con hora da quien verdade sea com o a que esté André, aquí. se eu for fazer a hora da Primera verdade com a cosa, Lourdes, com quem quer que un amor seja tan aqui, fuerte entre nosotros que yo te primeira quiero coisa, tan bien a um ti, amor tão tan forte bien, entre nós que eu quero no es para herirte, es você, porque te que aquilo amo, que eu vou es falar porque yo não te é para te amo. ferir, Y é cómo porque eu yo te amo, minha quiero irmã, é ver porque eu esto. te amo, meu Y irmão. cómo es que yo voy a E estar como eu feliz quero ver si tú você creces crescer como como persona. pessoa. E como eu Y vou cómo estar yo agradezco feliz a se Dios você por cresce aquel como don que pessoa. tú tienes, que E es una como eu cosa agradeço linda, a que me Deus lleva por para aquele adelante. dom que você tem, Y que é ahí uma se coisa torna una hora de linda, la que verdad. me leva para frente. Todos estos Aqui se momentos, la torna a hora da comunión de verdade. almas, es un momento Todos esses intenso momentos, a un comunhão de momento alma intenso con vida de é Dios en medio momento nuestro. intenso de vida Un em momento Deus, de comunhão diálogo, de de un experiências, coloquio, vida intensa un de momento momento com intenso Deus, de una o vida con momento do Dios. diálogo, do Todo colóquio, cocido momento aquí. intenso de vida Yo com estoy Deus, dispuesto que a é toda amarte costurada concretamente. nisso aqui. Y yo siento que Eu tú estás estou dispuesto disposto a también te a amar amarme concretamente. concretamente. Entonces, en ese E eu amor sinto que você recíproco está entre disposto a me nosotros, amar ahí se concretamente. establece la E nesse presencia de amor Él. recíproco Y que es temos Él entre el que nos nós, conduce. se Es Él el que estabelece a conduce. presença dele. No es E é ele que cosa conduz. humana. É La ele que condición conduz. humana es nuestra. Não é obra de Hay que condução darle un humana. A sentido. condução Es la humana é presencia nossa. de Él entre nosotros. Mas quem dá o sentido é a presença dele em tudo isso.